Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos e hoje vamos dar continuidade aqui falando do sonambulismo. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. A gratidão aos nossos mentores que nos acompanham, a gratidão à Nossa Senhora Mãe Santíssima que nos envolve com seu manto azul de luz todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelos seus exemplos, pelo seu carinho. E a Deus, nosso Pai, pela oportunidade terrena de estarmos aqui. E com muita gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, Suzelei, você vai continuar aí para nós? Sim, ainda na emancipação da alma, né? Pergunta 431. Qual a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Resposta. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhes reconheceis, somente que eles estão adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é ele? Como nós, um espírito que está encarnado para cumprir a sua missão, e o estado que ele entra ou desperta dessa letargia. Nós já te dizemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança é o que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado a que chamais crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Kardec faz um comentário. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Essa duplação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequente. Dizem-me o que digo ou proíbe-me de dizer tal coisa. Nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá no lugar aos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Então, vejam bem, o sonâmbulo vai falar de coisas que ele desconhece ou que estão acima da sua capacidade intelectual, pois ele vai buscar nos arquivos da vida passada e vai acessar essas lembranças. Ele não pode acessar todas,
pois aí a espiritualidade está sempre presente em nós e vai filtrar o que ele pode acessar. Por exemplo, hoje, nessa encarnação, ele é um semi-analfabeto, um analfabeto, como ele poderia saber de tantas coisas? Então, quando ele vai nesse arquivo, ele acessa, por exemplo, as informações da vida passada. Por exemplo, ele foi um grande cientista, então ele tem muitas informações intelectuais, né, da vida anterior. Além desses arquivos, ele também, o sonâmbulo, pode ser transmissor de outros espíritos, né? Que se comunicam com ele. Então, muitas vezes, espíritos mais elevados, né? Que vão, que ele vai, esse sonâmbulo vai agir como se fosse um medianeiro, um médium, né? Transmitindo essas mensagens. E, mais uma vez, ao filtro, né? Ele não vai poder, esse espírito não vai poder se comunicar com toda a sua integralidade, vai ser apenas o que ele pode falar, né? Então, sonâmbulos que são mais invigilantes, né? Que não faz suas reformas íntimas, ele pode ser transmissor também de espíritos levianos, espíritos zombeteiros, né? A gente lembra daquele filme Ghost, né? Aquela médium, ela no começo era zombeteira, né? Ela falava em verdades, ela trabalhava enganando, né? Mas na verdade ela era uma médium, né? E com a situação que ela coloca, que é colocado no filme, ela se transforma e passa a ser um médium consciente, um médium do bem, da luz, né? E ajuda muito aquela situação do casal, né? Então é um bom exemplo. O que mais? Então, depois que ele desperta, todo esse saber, né, que ele acessou dos arquivos, ou esse saber que a espiritualidade está colocando, é recolhido. E o médium, o sonâmbulo, ele volta, como diz ali o Kardec, à obscuridade. Então, na verdade, quando estamos nessa vida, despertos, acordados, estamos, se a gente pensar, na obscuridade. Sim, porque não sabemos exatamente tudo o que se passa do outro lado. Temos alguns estudos, mas é muito pouco para saber dessa imensidão toda. Então, enquanto encarnados, somos seres obscuros, sim, com pouquíssimos conhecimentos do que se passa na espiritualidade. Então, vamos ficar só, então, o que é bom, seguindo exemplos de Jesus, que nos diz que somos todos iguais. Então, não vamos endeusar assim o sonâmbulo como se ele fosse um ser, né, superior. Não, ele é um ser como nós, como todo mundo. E, e tem os espíritos, muitas vezes, quando o sonâmbulo é mais vigilante, quando ele tem mais luz, ele vai nos trazer muitas mensagens boas, né? Não aquilo que queremos ouvir, e sim aquilo que precisamos ouvir, como em qualquer outro trabalho mediúnico, né? Quando estamos despertos, foi o que eu entendi. É isso mesmo, Suzele. É interessante quando você fala dessa capacidade do sonâmbulo, porque Deus ele não fica escolhendo, né? Ó, você vai ter essa capacidade assim, 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 então você vai ser dessa forma. Mas essa capacidade não escolhe se a pessoa é totalmente instruída ou não, se ela é elevada espiritualmente ou não. Por quê? Porque todos nós estamos em evolução.
E quanto mais essa capacidade, mais esse médium, ele vai ser instigado a desenvolver a sua intelectualidade, a sua moralidade. E como você até falou, quando a gente está acordado, quando a gente está em estado de vigília, é como que se a gente estivesse na letargia espiritual. Porque quando o sonâmbulo está naquele estado sonambúlico, ele consegue acessar aí outras existências, os arquivos no qual você falou, porque os arquivos, nossa, a gente não perde. Tudo que a gente adquiriu aqui de intelectualidade e moralidade, a gente não perde, gente. Por mais que na outra encarnação a gente venha com um outro material, com uma outra roupagem, com outro corpo físico, com algumas limitações, que é para nossa evolução, mas todo esse arquivo ele não é perdido, como a gente vê aqui. Então, por isso que tem pessoas que não têm tanto conhecimento, como você mencionou, Suzelei, e quando está no estado sonambúlico, fala perfeitamente, né? Descreve, tem um linguajar até diferente. Por quê? Porque está acessando aí os seus conhecimentos, as suas existências passadas. E porque é, o, quando está nesse estado sonambúlico, ele sai desse estado que o corpo físico proporciona. É esse estado meio que entorpecedor, né? A gente não tem acesso a isso. Então, ele tem essa capacidade que a gente nem pode imaginar, porque ele está bem liberto ali, porém ligado ainda ao corpo físico, não como desencarnado, mas ele tá o espírito ali mais liberto. E Kardec nesse comentário dele, ele reforça aqui, né, que pode receber sim comunicação de outros espíritos. Ele pode, por exemplo, ver o problema no corpo de uma pessoa, porque os médiuns também têm essa capacidade de auxiliar. Ele pode ver onde está o problema e outro espírito que é mais que tem esses conhecimentos médicos, ele pode prescrever como agir, pode prescrever até uma receita. Hoje não é mais permitido por causa da medicina, e a medicina nossa está muito avançada. Mas naquela época se fazia muito isso. Então aponta ali onde está o problema. E por vezes não é permitido que nós saibamos é, tudo aquilo que se passa no plano espiritual. Porque lembremos que a espiritualidade amiga está sempre nos amparando, sempre nos auxiliando. E aquilo que não é para que seja revelado, não é mesmo. Então não adianta ficar perguntando, questionando, porque se não é para saber, é para o nosso próprio bem, para ajudar na nossa própria evolução, porque a espiritualidade superior dá todo esse amparo. E se a gente fica naquela insistência de curiosidade, dá muita oportunidade para aqueles espíritos levianos que é como você falou, Suzelei, até desse filme Ghost, muito bem lembrado. Então, é, esses espíritos levianos, eles podem ter acesso intermediário do sonambúlico e fazer mau uso. Então, cabe também a responsabilidade de quem acompanha essa mediunidade aí sonambúlica e também do médium sempre, assim como todos nós, de nos melhorarmos, de sempre estarmos aí nesse processo de reforma íntima, porque é um processo, gente. A gente não tem aí o limite, não tem o fim. Todo dia um pouquinho. É só para lembrar também, ele fala
em crise, né? Você citou a medicina, né? A medicina na época de Kardec ainda era pouco desenvolvida, né? Então, o sonâmbulo era considerado como um doente, né? Que estava naquela crise. Então, ele coloca essa palavra crise, né? É bom lembrar que não é uma crise, né? E juntamente com a espiritualidade, a gente vê quantas coisas acontecem com o sonâmbulo, né? E Né? mesmo na parte terrestre, o sonâmbulo não é um doente, ele apenas tem acúmulo de rotinas, né, na sua cabeça a nível físico. Tá? É bom lembrar que ele coloca a palavra crise, né, duas É, vezes aqui no é. texto, né? Isso mesmo. Essa Era a época. crise é a crise sonambúlica, porque o corpo ali ele fica entorpecido, o espírito se liberta. Por exemplo, a gente pode até lembrar quando está naquele estado sonambúlico e o corpo físico está ali, e às vezes a pessoa está lá no plano astral, passando por situações e começa o corpo ali se debater, falar. É o corpo reagindo. Então, essa é uma crise, porque está dormindo, mas o corpo ali está reagindo, porque ainda tem esse cordão, ainda está ligado, não está totalmente desprendido, tem essa ligação ainda com o material, né? Fala até outro idioma, né? Até Isso outro mesmo. idioma. Você vê quantas provas tem, né, da espiritualidade aí. Sim, Gerson, Vamos seguir? vamos. Questão 432. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? Resposta: a alma não se transporta durante o sono, é a mesma coisa no sonambulismo. Então, assim, né, dentro desse contexto que a gente está estudando, o que que é o sonambulismo? O sonambulismo é a emancipação da alma, no corpo físico, né? E nós vimos nós já estudamos que no mundo espiritual não existe essa distância que existe aqui. Então, num piscar de olhos, a nossa alma vai do outro lado do planeta, no outro piscar ela está de volta. Ela não necessariamente fica orbitando em volta do corpo. Ela vai aonde lhe é permitido e lhe é conveniente ir. Outra coisa que a gente já estudou aqui é que não existe futilidades. Então, quer dizer, eu quero ir para a África. Não, se não fizer sentido, você não vai ver, né? Você vai conforme, né, as necessidades aqui. E quem enxerga durante essas visões, essas passagens, é a alma. O corpo em si não enxerga nada de nada. Quem enxerga é a alma. E por isso que se diz aqui, então, que é visão à distância. Então, a alma não fica só enxergando que está em volta do corpo em estado de sonolência, enquanto está em estado de sono, né? Então, é isso que eu entendi aqui dessa questão 432. É isso mesmo, Gerson, porque com maior liberdade o sonâmbulo não necessariamente vai aonde quer, lembrando que a gente tem toda uma espiritualidade aí acompanhando. Não sei se vocês vão lembrar, não lembro muito bem, mas tem uma história de Chico em algum dos livros que ele queria muito visitar o sistema ali solar, queria chegar mais próximo. Não sei se você lembra, Suzele. E, e a espiritualidade ainda ali, né? Postergando, Chico, você quer mesmo? Então, e aí ele, sim, né? Quis. Mas no caminho ele pediu para voltar. Ele pediu para voltar. Por quê? Porque a espiritualidade já sabe que ali ainda não tem.
capacidade de chegar. E ele sentiu realmente ali muito quente. Então não era ali ambiente para ele. Então a gente deve lembrar que todo tempo a gente tem ali o acompanhamento da espiritualidade. Ah, mas por que que alguém então, um sonâmbulo foi para uma esfera bem inferior? De acordo com a sua vivência. É o que você vive aqui. O que você vive aqui, o que você alimenta aqui, o pensamento, é como você fica no plano espiritual, seja desencarnado ou ainda encarnado em estado sonambúlico. Então, é de acordo com a nossa melhoria, a nossa evolução, porque a espiritualidade ampara, mas nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, nem Deus. Os olhos da alma, né? Que a gente falou em questões anteriores, né? A gente vê com os olhos da alma e com a nossa evolução. Então, muitas vezes, vamos em zonas inferiores, né? Estamos nos umbrais, no umbral, né? Uhum. Que a nossa sintonia ali está, infelizmente, né? É isso aí. Pode seguir, Jens. Seguir aqui na 433. Pergunta: o desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica prende-se à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Resposta: a uma e a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos facilmente da matéria. O que eu entendi aqui? É que, na verdade, é um conjunto, né, da matéria com o espírito. Não é simplesmente um ou outro. É um conjunto dos dois. Porque, no caso do corpo, depende muito do grau mediúnico da pessoa. Esse grau mediúnico da pessoa, que é a matéria, que é o corpo, vai facilitar ele a absorver as informações que a alma lhe traz, né? Então, aí é um canal. E por outro lado, no caso do espírito, depende muito da tua evolução, do teu estado evolutivo, o que lhe permite você ver, compreender, absorver e transmitir para esse corpo. Então, seria um outro canal de comunicação. Então, é um conjunto, né, das duas partes, do corpo e do espírito. Um, na capacidade de entender, compreender, transmitir as informações, e do outro, de ter uma memória receptiva de tudo isso que o espírito está trazendo, né? Então, quando fala aqui é, desenvolvimento maior ou menor da clarividência, se depende de um ou do outro, na verdade é o conjunto dos dois, né? E, óbvio, quanto mais evoluído os dois, maior essa capacidade de trocas de informação. É isso que eu entendi. Aí, Gerson, também entendi isso. E também lembrando, quando fala do corpo físico, a gente deve lembrar que aquele que tem essa capacidade da clarividência, ele tem aquele preparo também no corpo físico, do sistema nervoso. A gente sabe que a gente tem aqui a glândula pineal, então tem todo esse preparo também, toda essa maquinaria aí funcionando. Então, e como você falou, Gerson, do espírito também, desses conhecimentos, a importância dos dois. Por isso que cuidemos do corpo e da alma. Verdade, né? A evolução do espírito, a evolução que a pessoa está tendo
reencarnação também vai determinar, né? A pessoa muito materialista, muito apegada ainda, ela vai ter uma dificuldade enorme para poder ter uma certa clarividência, né, do mundo espiritual, porque ela está muito ligada. Então, a dorme fica ali do lado do corpo, né? Ela não consegue ir para lugar nenhum, de tanto materialista que ela é, né? Então, vai depender muito das duas coisas, né? E principalmente da evolução, né? Da pessoa. Isso mesmo. Vamos seguir? Sim. 434. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria, a que ele ainda se encontra ligado. Então, aqui, Kardec ele pergunta se o sonâmbulo ele fica naquele mesmo estado quando desencarnado. Então, aqui só se tem liberdade total quando desencarnar. É isso que a espiritualidade nos explica aqui, porque enquanto estiver ligado ao corpo físico, ele vai continuar sentindo as limitações que o corpo físico impõe, porque o desencarnado, ele já está desligado, o corpo material ficou. E aqui é diferente no sonambúlico. O sonambúlico, ele ainda está ligado, ainda está aquele cordão de prata, que costuma se falar. É isso aí, gente. A resposta é bem simplesinha também. Você ficar dependente, né? Então é a mesma coisa, trazendo um exemplo aqui para o dia a dia. Pessoas que têm um cachorrinho, por exemplo, ela fica limitada em poder viajar a hora para onde quiser, né? Tem um serzinho aí que tem que, bom, caso não dê para levar, né? Tem um serzinho aí que exige os seus cuidados. Então, existe essa restrição, essa limitação de estar totalmente desprendido, né? Ainda existe essa obrigação, né? Que é esse cordão de prata aí que você comentou meio. É. Lembrei E agora de como, novo também aí da história de Chico, né? Quando pediu para a espiritualidade superior para ir mais além. Não dá, ainda não dá. como nós vimos também, né, do sonâmbulo e totalmente vigilante, totalmente materialista, que vai falar só das coisas do dia a dia dele, da matéria, do apego, né? Quando ele Uhum, diz, mas ele provavelmente vai ter algum problema, né? Porque vai estar confuso, né? Vai demorar um uhum. pouco de tempo para ele perceber que desencarnou, inclusive, né? Então, eu acho que vai ter algum problema, sim. 435. O sonâmbulo pode ver outros espíritos? E a espiritualidade responde: a maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza da lucidez de cada um. Mas, às vezes, ele não compreende de início e os toma por seres corporais. Isso acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles ainda não compreendem a natureza dos espíritos. O fato os espanta e é por isso que julgam estar vendo pessoas vivas. Então, aqui, a espiritualidade nos faz refletir que o nosso perispírito é que dá a impressão do corpo físico. Porque quando estamos no plano espiritual, é o perispírito que dá essa impressão. E principalmente aqueles sonambúlicos que não têm conhecimento espiritual, quando estão no mundo espiritual, eles acham que estão lidando com outras pessoas que estão ali acordados. Para eles é muito real, é muito parecido.
E aí Kardec, ele faz aqui um comentário. O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Nada ao seu redor lhes parece modificado. Os espíritos lhe aparecem como tendo corpos semelhantes aos nossos, e eles tomam a aparência de seus próprios corpos como corpos reais. Então, é bem isso que eu comentei, porque aqueles que desencarnam e não têm o conhecimento espiritual, eles acham que estão vivos. Tanto que muitos querem, cadê minha casa, cadê minha família, cadê meu trabalho, cadê meu carro, se, né? Então, e principalmente quando estão muito arraigados ali no material. Então, eles não percebem que desmaterializou. Então, essa confusão, ela se dá também com os sonambúlicos, que estão lidando com pessoas como que se tivesse ali em vigília. Não percebe que estão desencarnados. Quantas vezes a gente em sonho fala assim, nossa, mas foi tão real. A gente vê pessoas ali nitidamente ali nos sonhos e a gente fala assim, nossa, mas parecia que eu conhecia, era muito real e aí eu estava sonhando, né? Acho que é bem por aí. Essa pergunta também nos remete, eu acho que todo mundo já fez essa pergunta, né? Quando eu desencarnar, se eu estiver no bem, será que eu vou encontrar as pessoas como era com o corpo, né? Com o perispírito, igual ao que eu conheci ou não, né? Com que idade essas pessoas estarão se passou tanto tempo, né? Eu vou encontrar o bebezinho que desencarnou com 2 meses, o pai que desencarnou com 90, né? Então se remete a isso, porque nós não temos o entendimento ainda, a inteligência para entender que não somos um corpo, na verdade, somente somos um espírito, né? Que não tem uma forma. Na Uhum, verdade, o espírito não tem forma nenhuma. isso Então, mesmo, tudo se prende à razão desse mundo aqui, né? é Então, verdade. temos que vamos reencontrar as pessoas como elas eram. Não sei, eu acho que a pessoa pode tomar, o corpo astral pode tomar forma também, né? Eu acho. Isso aí. Então, olha só, gente, vamos continuar no nosso próximo encontro. Como é bom estudar em grupo, passa tão rapidinho e tantas reflexões, como é bom. Que nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares. E até semana que vem, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.